tudo bom? Meu nome é Zé Augusto, você está no canal Jogos da Madrugada, estou com o professor Roberto Feitosa, mais uma vez aqui, fazendo nosso segundo programa, o Momento Geek, está aqui atrás para vocês também viram aí inicialmente na tela, né, qual vai ser o tema de hoje, Momento Geek, Jogos Lúdicos e Pedagógicos, parte 2, onde nós vamos falar do Dixie. Eu não tenho a caixa para mostrar, porque eu tenho isso aqui, pessoal, olha. É uma caixa de madeira que eu tenho todas as expansões, tá? Daqui a pouquinho eu volto, eu e o professor Roberto voltamos para falar de Dixie para vocês. Até mais. Pessoal, voltamos e eu quero dar um recado bem rápido para vocês. Dia 1º agora de setembro, tá? Dia 1º de setembro nós temos a nossa live do canal Jogos da Madrugada, onde nós vamos falar dos jogos que verão mesa no mês de setembro, qual top 5 nós vamos trabalhar, qual vai ser o board game digital, enfim, quais vão ser os gameplays, dar um resumão do canal para vocês, conversar, tirar alguma dúvida, mostrar as imagens lá do Renan, a imagem do mês e as outras que a gente tem no canal, e através destas imagens a gente vai sortear, tá? Para quem tiver online apenas, ok? Quem tiver participando da live, um produto para você colocar uma imagem que você escolher, tá? Então pode ser uma caneca de cerâmica, pode ser um porta-retrato, pode ser um pôster, pode ser uma agenda, tem jogo americano, tem porta-copo, enfim, tem vários produtos chamados fotoprodutos, né? Você vai poder escolher escolhe uma imagem, obviamente a imagem está em alta resolução, e essa imagem vai ser impressa no produto que você escolher e você vai receber na sua casa, tá bom? Mas somente quem estiver online no dia 1º de setembro na nossa live, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar de Dixie. Eu vou linkar aqui para vocês que vocês podem não ter assistido o nosso primeiro programa, tá? Nós fizemos nosso primeiro programa dia 31 de julho, onde nós falamos de abstratos, né? Foi o nosso primeiro programa, onde eu até apresentei melhor o professor Roberto. Eu vou linkar à sua direita aqui no vídeo, o vídeo do abstratos, tá? Eu não tô explicando tudo do abstratos, não, tá? Eu venho com a parte técnica do jogo, falando sobre o abstratos e como ele funciona, até porque pode ter alguma pessoa que não conheça o jogo, e o professor Roberto Feitosa, ele vem com a parte lúdica, pedagógica. Apesar de eu também ser professor, ele já trabalha com essa parte de jogos em escolas, né? Como eu falei no primeiro vídeo, ele é professor da rede estadual e municipal aqui do Rio de Janeiro, dá aula de 6º a 9º ano, ensino médio, pré-vestibular, cursinho, enfim, tem esse gabarito todo e ainda tem essa parte lúdica também trabalhando. Ele tem um canal, tá? Tá aqui na descrição do vídeo, tá o link do canal dele, tem vários vídeos motivacionais, videoaulas, tá? Se inscreve no canal do amigo Roberto Feitosa, dá uma moral, uma força lá para ele. E também vai estar um e-mail, tá? Um e-mail nosso, tá? Um e-mail somente meu e dele, que nós criamos, para você mandar sugestões, tá? Até mesmo nesse vídeo, coloquem sugestões de jogos que vocês acham que poderia ter um tema. Teve um jogo já que já deram a ideia. Já deram uma ideia, né? Puerto Rico. Vai ser um jogo que nós vamos fazer, Puerto Rico, falando justamente de um tema muito polêmico, que é a escravidão. Verdade. Né? Porque eu acho que todo mundo sabe que houve. O Porto Rico teve que ser retirado, né, do mercado porque ele veio como escravo, né? Eu acho que também veio os pininhos pretos e teve que ser reformulado, botaram colonos e os pininhos marrons. Então houve essa polêmica, então nós vamos trazer Porto Rico, falando um pouquinho das monoculturas, né, das plantações, e falando aí da escravatura. Aí vamos tentar abranger a escravatura de um modo polêmico. Mas vamos falar de Dixie, tá ok? Bom, pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês como está o meu Dixie, tá? Nesta caixa aqui, ó, tô com essa caixa de madeira aqui, ó, ok? Eu tenho o Dixie desde a primeira edição até a última. Na verdade, eu tenho 8, o Dixie normal, né? Mais 7 expansões, mais 6 expansões, e Dixie normal, 7 expansões, e tem o Odyssey, tá?
Então tá tudo aqui dentro, eu vou tentar abrir, é uma caixa, é um inset que eu pedi para fazer no Bucaneiros, tá? Aqui tá os 2 manuais aqui dentro, tá vendo? É um jogo bem simples, o manual tem 1 página, tá? Aqui é o tabuleirinho do Odyssey, tá? Que o Odyssey, você emenda ele, porque ele dá para jogar até 12 pessoas, tá? Por isso que eu quis ter o Odyssey. E aqui eu acho bem legal, o Dixie é muito legal, porque tudo dele é muito visual, muito, né? Um apelo Um visual. apelo visual, exatamente. Eu vou tentar mostrar a caixa para vocês. Dá uma ajuda aí. Segurar. É só a tampa. Só a Aqui, tampa, ó, aqui. pessoal. Então, Vou segurar aqui, papo. só viram só um pouquinho mais. Aqui, ó. Tá vendo? Tem todas as expansões, tá? E aqui dentro, segura só um pouquinho, Roberto. Segura, peraí. Isso. Deixa eu apoiar aqui. Só para mostrar aqui, ó. Aqui dentro, ó, tem os coelhinhos, os marcadores, tá? Tudo bonitinho nessa caixa de madeira, tá bom? Eu só queria mostrar para vocês como ficou acondicionado. Depois disso aqui, pessoal, eu não comprei mais Dixie, tá? Saiu a edição aí de aniversário de 10 anos. Eu não comprei mais, porque já tem muita coisa aqui. Tem Dixie para dar e vender. Tem coisa né? nova Tem ainda? rejogabilidade, saiu umas coisas Caramba. ainda. Ainda saiu umas coisas. Saiu a edição de 10 anos. Se quiser Então, colecionar, não tem nem Um mais jogo bem espaço da colecionável, caixa. né? Até teria espaço, sim. Talvez eu até compre a edição de 10 anos, porque eu posso, ainda tem espaço aqui nos espaços das cartas. Então eu posso fazer uma misturada aqui e talvez colocar. Bom, como é que Dixie funciona, tá? Vou pegar aqui um exemplo de uma carta, ou algumas cartas. Deixa eu ver aqui uma bem interessante, que Então, por exemplo, né? Você o Dixie pode jogar ou em 6 pessoas, do Dixie normal, ou em até 12 pessoas com o Odyssey. Aqui eu tenho normal e Odyssey, então eu posso jogar com até 12 pessoas. Tá? Mas como você joga o Dixie? Qual é o entendimento? Né? Como eu falei, eu vou trazer a parte técnica. Obviamente que muita gente conhece Dixie, ou quase todos conhecem Dixie, mas quem sabe você está iniciando o hobby agora e ainda não se deparou com esse jogo. Você tem cartas, tá? Abstratas. Então, assim, abstratas entre aspas, né? São cartas com algum tema. Então, por exemplo, essa carta ali, o que você tem aí? Você tem uma janela, você tem uma porta, você tem uma pessoa, talvez vestido de branco com um olho no meio, você tem uma mesa de jantar, você tem uma vela acesa, né? Você tem um banquinho. Então, o que acontece? Cada pessoa vai receber uma carta, vai receber uma mão de 6 cartas, tá? Então, você vai ter 6 cartas na mão. E, na sua vez, você é chamado de narrador. Então, por exemplo, digamos que eu escolhi esta carta que eu mostrei para vocês. Eu vou usar o tabuleiro, né? Eu vou pegar e eu tenho que fazer o quê? Usar da minha criatividade para poder falar alguma coisa que simboliza essa carta. Mas aí que vem o grande tchan, a grande virada do Dixie. O que acontece? Como você ganha ponto em Dixie? Você ganha ponto se... vou dar um exemplo para 6 jogadores. Você ganha ponto se, por exemplo, você não vai votar em você mesmo, claro. Então, tem 5 pessoas que vão tentar descobrir a sua carta. Você ganha ponto se, por acaso, por exemplo, 4 pessoas verem você. Mas como assim? Se você for muito óbvio, digamos que tem essa carta aqui. Aí eu falo, olho. Olha aqui, tem um olho aqui. Tá? E nenhuma das outras cartas tem um olho. Claro que todo mundo vai saber que a minha carta é essa aqui. Todos vão votar nesta carta. Neste caso, você foi muito óbvio. Tá? E, neste caso, você não ganha nenhum ponto. Pelo contrário, todos os outros jogadores ganham 2 pontos. Tá? Porque você foi muito óbvio. Todo mundo acertou a sua carta. No outro extremo, né, 880, no outro extremo, se eu pegar uma carta dessa aqui e falar, sei lá, rock and roll, tá? Por exemplo, essa carta não tem nada a ver com rock and roll. Tá? Ninguém vai nela. Se por acaso ninguém for na sua carta, também, ou seja, você não ganha nada, você não ganha os 3 pontos que você ganharia, e todos ganham 2 pontos.
mas se pelo menos dos 5 jogadores adversários, pelo menos um, for na sua carta, você ganha 3 pontos de vitória, porque que é o maior ponto, porque você conseguiu que alguém percebesse que, através da palavra que você falou, identificou a sua carta. Você conseguiu ludibriar a mesa a tal ponto de convencer alguns e não todos. Então o Dix ele é bem complexo nesse ponto, tá? Ele é, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é um pouco complexo. Agora, como é que você pode expressar? Aí é legal no Dixie. Você pode cantar uma música, um trecho de uma música. Você pode recitar uma poesia. Você pode falar uma frase. Você simplesmente pode falar uma palavra, tá? Você pode fazer um gesto. Então, assim, você tem que se expressar de alguma forma, verbalmente, gesticularmente, né? De alguma forma que dê a entender. Então, por exemplo, se eu pego uma carta dessa aqui, eu poderia falar algo pensando, por exemplo, se eu pensasse naquela vela ali, né? Especificamente, eu poderia falar, se eu falasse iluminado, seria muito claro, tá? Porque a vela ilumina. Mas eu poderia falar ideia, não sei, ideia, porque uma chama acesa quer dizer talvez uma ideia, talvez seja muito vago. Então você tem que parar e pensar. Aí vem um pouquinho do que eu e o professor Roberto falamos no outro vídeo, da questão da maturidade, né? Até mesmo na língua portuguesa, porque esse jogo aqui ele vai falar muito de língua portuguesa, né? Principalmente criatividade, mas e principalmente vocabulário. Tá? Você tem que ter vocabulário, você tem que ter um dicionário, digamos assim, bem abrangente na sua mente, para que você consiga, através de uma imagem, expressar uma palavra, uma frase, uma música, ou algo que te remeta que não seja tão óbvio. Tá? Então, assim, então você ganha. Se ninguém for na sua carta, você não ganha nada. Se todos forem na sua carta, você não ganha nada. E todo mundo ganha 2. Se alguém acertou a sua carta, você ganha 3. Quem acertou também ganha 3, quem votou. E agora, a última regra do Dix. Quando eu falar uma palavra para essa carta aqui, por exemplo, eu até pensei aqui agora, Ku Klux Klan. Tá? Todo mundo sabe que a grande maioria das pessoas sabe que Ku Klux Klan veste uma roupa parecida com essa daqui. Então eu poderia falar Ku Klux Klan. Filme de terror. Né? Ou Pânico. Pânico. Sabe? Então, assim, você falar fantasma já tá muito na cara, né? Então, assim, você tem que ludibriar, como eu falei, você não pode ser muito claro, nem muito evasivo, tá? Então, Ku Klux Klan seria, assim, uma criança de 8, 9 anos, 10 anos, né? Ou até mesmo um adolescente, talvez não vai saber o que é um Ku Klux Klan. Pode acontecer, porque o Ku Klux Klan já é uma coisa que existe até hoje, né? Lá, principalmente nos Estados Unidos, claro. Mas não é corriqueiro, não é uma coisa corriqueira do dia a dia, às vezes, de um jovem. Principalmente um jovem hoje em dia que é um pouco alienado, não vê televisão, não vê um repórter, não vê nada. Eu até brinco muito com meu filho vai fazer 13 anos, não vê um jornal, não vê nada. Então, assim, fica leigo. Então você tem que se informar, né? Mas eu falei demais já. Só essa questão. Então, se eu falar com o Klux Klan, os outros jogadores da mesa, adversários, vão ter que colocar alguma carta que simbolize Ku Klux Klan. Por quê? Para tentar enganar os outros da mesa e eu não receber todos os votos. Ou não receber uma grande maioria de votos. Por quê? Se alguém for na carta, por exemplo, o Feitosa, Roberto Feitosa, botou uma carta que parece muito com a minha carta, e alguém votar na carta dele, ele ganha um ponto para cada jogador que foi na carta dele. Então, os outros da mesa, dependendo do que você falar, eles podem tentar colocar cartas para enganar vocês, tá? Então, pessoal, esse é Dix. Como eu falei, jogar um jogo, ele é para 3, tá? Ele não dá para jogar com 2 jogadores, tá? Ele é a partir de 3 jogadores, se eu não me engano. Aqui não tá, como eu não tenho mais é de 3 a 6 jogadores ou de 3 a 12 jogadores com a expansão não, com o Dix Odyssey.
Agora eu vou passar a palavra para o professor Roberto Feitosa, que vai trazer aí alguns pontos de como a gente pode usar tudo que eu falei aqui, né, com alunos, com nossos filhos, enfim, usando didaticamente, ludicamente. Vamos lá, Roberto. Você foi falando, eu fui anotando aqui, dessa vez, que do outro vídeo a gente ficou... Foi a nossa primeira experiência, eu fiquei falando e tal. Sim. Anotei aqui, deixei falar, aí eu fui anotando. Ótimo, beleza, ótimo. Porque a gente não combina não, tá, pessoal? É tudo improviso. É improviso. A gente tem uma ideia. A gente assim, vamos falar do jogo tal. Mas assim, é na hora que ele, por exemplo, no mês passado, não conhecia nenhum Abstratos. Ele conheceu Abstratos, como eu falando aqui pra vocês. E ele foi anotando ali, pra você ver, isso é professor realmente, né? Que vai anotando, conforme o cara tá falando, e já vai pegando as ideias. Isso pode ser usado para isso. Então, é isso aí. Vamos lá, Roberto. Então, assim, o Dixie, ele é mais simples que o Abstratos. O outro, eu percebi realmente no início, eu achei que ia ter mais dificuldade, mas foi tranquilo. O Dixie é o seguinte, por ser um jogo mais simples, mas porém, ele não deixa de ter um nível de dificuldade um pouco elevado em alguns casos. Por exemplo, você vai trabalhar primeiro a questão da linguagem não verbal, porque um dos maiores problemas hoje que a gente percebe, né, nos alunos, adolescentes, é a carência de leitura. Agora, deixa eu te cortar, porque agora, como é um programa livre, a gente pode cortar um outro, a gente vai falando, né? A gente não tem isso. Eu não sei se eu considero uma linguagem não verbal. O Abstratos eu considero uma linguagem não verbal, porque você não pode falar a palavra que você falou. Mas isso aqui é verbal, porque você vai ter que falar alguma coisa. Sim, o que eu quero dizer da não verbal é o seguinte, a imagem é uma imagem, não tem... Sim, tá. Você vai transformar a imagem e pior, você vai usar uma linguagem verbal de maneira subliminar. Subliminar. Tu não vai poder chegar e falar, olha, é um lobo. Assim, exatamente. É um lobo. Essa aqui. Deixa eu mostrar mais perto. Mais se você falar aqui, lobo... Chapeuzinho vermelho, sei lá, dá ideia. Ou botar assim, casal. Pô, é muito nítido, né? Agora, você poderia falar aqui uma coisa bem legal. Um filme, por exemplo, aquele filme, não sei se você... Os Caçadores de Bruxas, não é Caçador de Bruxas, não. É um filme, pessoal, que é o João e Maria. João e Maria. Né? João e Maria, tá vendo? Então, assim, tem várias coisas que você pode falar, mas continua, Roberto. Beleza, então assim... Você tá falando da linguagem não verbal. O jovem hoje em dia, ele tem uma carência muito grande de leitura. Ele não lê muito. Sim, esse é o problema. A maioria da gente, de nós hoje em dia, não tem tanto acesso à leitura, por quê? A gente fica muito preso em o grande problema do nosso país, que é a falta de cultura. Isso é falta de cultura. Infelizmente, é falta de cultura mesmo. Então, assim, a questão dos jogos... eu aconselho também pelo seguinte fator, é uma maneira que você tem de tentar pelo menos tirar os seus alunos e os seus filhos também durante algumas horas do smartphone, né, do videogame, computador, né, do digital, Xbox, né, do digital. Eu assim, quando eu comecei a usar os jogos, eu não acreditava de início que ia dar muito certo. Por quê? Porque como que eu me perguntava, como que uma coisa que é basicamente papelão e plástico vai atrair adolescente? Tá, porque isso aqui é um jogo que eu uso que eu já usei para aluno especial, que esse aqui, ó, é o Rhino Hero. Porque ele trabalha basicamente a coordenação motora. Isso aqui nem faz parte do vídeo hoje não, só um exemplo. Um exemplo. Então assim, como é que eu vou competir com Xbox, PlayStation, smartphone com um jogo que é basicamente papelão e plástico? Mas é que tá. O que chama a atenção é a mecânica e a arte. Então a arte, as cartas, elas chamam a atenção. E para um pré-adolescente, né? É uma novidade, é algo novo. Quando eu mostro um jogo assim, que tem peças, miniatura, eles, caramba, o que é isso? Chama a atenção, ainda que por uma hora. Uma hora ele joga lá, enjoou, ele volta. Exato. Você tirou a atenção dele do smartphone, que fica ali, né? Grudado ali. E trouxe uma nova cultura. Uma nova cultura. Uma nova cultura para ele. Tá expandindo o universo dele, isso. Né? Tanto é que, sim, todas as escolas que eu trabalho é em favela, tá, gente? É em comunidade. É só área boa. Não vamos falar favela, que favela favela não é... Eu falo favela porque é o termo original, né? É comunidade. É comunidade. Não, porque hoje em dia tudo é processo. Tudo é processo. Não é favela não, pessoal. É comunidade. Favela no sentido histórico. Histórico, né? Comunidade, né? Então, assim, como eu trabalho nessas áreas, pra mim, pra eu
quando eu enxergo um aluno, né, por exemplo, de uma Vila Aliança, Bangu... E você trabalha todas as escolas de comunidade? Todas. Todas. Quando eu levo um jogo e um aluno dessas áreas se interessa por esse jogo, para mim é um ganho. Sim. No ensino médio, eu tenho alunos que gostaram tanto que a gente tem um grupo que a gente marca para jogar às vezes. Eu tenho ex-alunos do 9º ano que a gente joga às vezes. A gente marca no shopping, a gente vai lá, eu boto um joguinho e a gente joga. Entendeu? Então, assim, eu fiz um laço de amizade com alguns ex-alunos. Então, assim, continuando sobre o jogo, deixa eu só para não me perder aqui. Vamos lá. Quando eu falei da linguagem não verbal, tem um assunto em português que a gente aprende sobre concreto e abstrato. Ah, concreto e abstrato, com certeza. Por exemplo, a gente, lá na 4ª série com a tia Teteca, concreto é o que eu posso pegar, abstrato não posso pegar. Ah, mas e Deus é abstrato? E anjo, tal, essas coisas. A gente aprende depois, mais à frente, que abstrato é aquilo, por exemplo, que você não consegue construir uma ideia. Por exemplo, felicidade. Você pode fazer alguém feliz. Amor. Então, quando você pega essas cartas visualmente falando, aí você tem que abstrair a ideia que está aqui e transformar isso em palavras. Isso é um exercício de linguística muito forte, muito poderoso. E até mesmo quando você pega tem outra imagem que eu acho a arte desse jogo fantástica. É linda demais. Tá, né? Fantástica. Pra você ver, aqui deve ter umas 1000 cartas aqui dentro. São 80 cartas em cada deck. Tem 8 decks aqui dentro, são 8 64. 640 cartas, quase 700 cartas aqui dentro. Então, tá vendo? Então, assim, e aqui você pode tanto falar algo abstrato quanto concreto. Sim. Né? Você pode usar tanto abstrato quanto concreto. Por exemplo, pegar aqui, aqui pode falar felicidade, sei lá. Felicidade, tomando um banho. Quem fica feliz? Higiene. Higiene é abstrato. Né? Higiene é abstrato. Entendeu? Então, quer dizer, então você trabalha esse tipo de linguagem que é muito assim, é muito apurada, é uma coisa muito refinada que se você pegar isso e botar isso em um quadro e ficar copiando matéria, é muito chato. Eu acho bem maçante o conteúdo de português em gramática. Agora, pessoal, vamos ter aula hoje com isso aqui. A gente vai aprender gramática com isso aqui, com esses desenhozinhos. Gente, é muito mais bacana. Você vai falar sobre abstração e concreto de uma forma lúdica. E outra coisa que também você desenvolve nos alunos que está faltando muito hoje é a criatividade. Demais. Porque tudo vem pronto. O jogo, ele vem pronto já. Em todo o cenário e tal. Então aqui você tem que imaginar palavras e ideias e externar isso. E o bom do board game, para quem é board game como eu, que todo mundo sabe que, né, enfim, já tô há mais de 4 anos nesse hobby, tem muito jogo, já joguei muita coisa. O bom dele é que ele é muito amplo em muitos aspectos. Ele agrega muita gente. Então, assim, querendo ou não, você vai começar a ir para muitas vertentes. Sim. Né? Qual outro setor que você... Tu falou sobre abrangência, né? Por exemplo, o board game tem desde o nicho que é mais pesado mesmo, que é o raizão, é um Lisboa da vida, é um Terra Vital Lacerda, uns de galerice, Kanban, né? Mas você, por exemplo, tem sua esposa, seus filhos, joga um King of Talk, da Vika, um Carcassonne, um King Domino, Catan, entendeu? Então tem para várias vertentes os board games. O mais simplesinho que são os family games, né? Eu acho que o mais incrível é que nós que somos professores, eu sou biólogo, ele é geógrafo, nós somos professores, a gente começa todo jogo, tá? Não importa qual seja, ele vai ter algum cunho educativo. Sim. Ele vai ter alguma vertente, sabe, mais abstrato que seja, ou mais euro que seja, ou mais Ameritrash que seja, não importa, com a mecânica que ele use, você vai pegar alguma coisa dele que você vai poder transformar no lúdico. E eu acho que a palavra, né, esse é o segundo programa nosso, eu acho que a palavra mais recorrente que a gente vai falar em todos os nossos programas é criatividade. Porque o board game é criatividade. Porque para você bolar uma estratégia, você tem que ser criativo. Para você ganhar um jogo, você tem que ser muito criativo. Porque você vai ter que ser mais criativo do que os seus adversários na mesa. Sim. Principalmente os competitivos. E até nos cooperativos, que são os jogos mais difíceis de ganhar, você tem que também ter criatividade. Por exemplo, o Robinson Crusoe da vida, que é dificílimo vencer, é tenso.
você tem que ser muito criativo para saber. De equipe, muito grande. Exatamente. Senso de equipe, um ajudando o outro. Outra coisa, equipe também, jogos. A gente né? falou do Abstrato e do Dix, que são competitivos, mas a gente vai trazer também jogos cooperativos para falar também o quê? Do que a gente falou agora dos jogos cooperativos? Da criatividade, criatividade. Você falou, você traçar exatamente. Estratégia para poder vencer. Exatamente. Não, assim, aí você vai pegar companheirismo, você vai pegar a questão de um querer ajudar o outro, né? Você vai pegar outras aí até mesmo a parte da sociologia, que é a parte social que entra. Sim. Fala, professor, pode falar. Onde eu parei mesmo? Deixa eu lembrar. Você tinha falado do verbal e ia passar para criatividade, né? Criatividade, exatamente. Que é do aluno ele trabalhar as ideias dele, ele criar o jogo, assim, ele criando, porque assim, o board game, pra mim, ele me ajudou na questão de ansiedade. Eu sou muito ansioso. Você viu quando eu falo, eu chego a tropeçar, porque é o meu traço de personalidade. Eu nem falo, porque todo mundo já sabe que eu tomo um remédio psiquiátrico enfim, eu já sou ansioso de nascença. E o board game, ele me ajuda na parte de concentração. Pra mim, isso, eu me concentro, porque eu tenho muita dificuldade de focar ali, porque eu sou muito disperso, então isso me ajudou. E aí, com relação ao jogo em si, com outra coisa que eu acho muito interessante, é o aluno aprender a desenhar ideias. Por quê? Se eu chegar para um aluno, faz um texto para mim. Ele vai fazer um texto. Agora é o seguinte, pega essa sua ideia e transforma numa imagem. Como você faria? Isso é muito mais difícil. Verdade. E eu uso isso na minha área, que é na parte de construção de mapas. Por quê? Quando chega assim para o aluno, olha só, faz um mapa da sua casa até a escola. Pessoal, eu não sei fazer mapa, sabe sim. Fala pra mim como que eu faço pra chegar à sua casa. Só entrar aqui, virar à esquerda, à direita, tem padaria, tem mercado e tal. Beleza, agora transformar isso num papel. Como você transmite essas ideias de uma maneira não verbal, só com linhas e traços quadrados. Mas aí no caso eu só quero entender que ponto essa ideia do desenho, a ideia está no Dixie. Sim, eu vou chegar lá. Tá. Por quê? Quando ele começa a olhar a imagem e entender o que a imagem quer dizer, ele vai ter mais facilidade de usar isso. Ele estaria fazendo um mapa mental. Isso, mapa mental, essa palavra. Mental. Então ele está fazendo um mapa mental de um desenho, e quando você for pedir algum trabalho que ele tem que fazer algo, tipo um mapa, por exemplo, do bairro dele, ele vai ter mais facilidade de abstrair o que ele está vendo e extrair uma imagem. Então, assim, apesar desse conhecimento que eu estou falando não estar de maneira direta ao jogo, ele auxilia está implícito no raciocínio não verbal mesmo. Por quê? Ele vai ter que usar a mente dele, pegar uma imagem, pô, isso quer dizer o quê? E tem mais, quando ele tiver com dificuldade de interpretar a imagem, você entra com a parte de português, você vai enriquecer o quê? O vocabulário dele. Por exemplo, professor, eu não sei o que é isso, então você vai trazer novas palavras para ele agregar, porque assim, uma outra coisa também que eu percebo em textos de alunos é a pobreza de vocabulário. Isso. Gramatical. Ele repete muitas palavras. Então, você também vai auxiliar. Quando ele amplia a área dele mental, ele amplia os conceitos que ele tem também da questão da linguagem. Por quê? Quando você domina diversos tipos de linguagens, a verbal e a não verbal, é muito mais fácil você produzir um texto. Então, olha só, partimos de desenho, passamos por mapas, isso vai te ajudar ele a fazer uma redação. E até, eu tô vendo ali o tempo, a gente tá com um tempo bom por enquanto. Até uma experiência que eu tive ontem à noite eu estava jogando Fallout no PS4, que eu gosto muito de Fallout, eu jogo poucos jogos, mas Fallout, eu tenho Fallout board game e eu amo Fallout no board. E ele falou de mapa aqui agora, e ontem teve uma cena muito interessante no Fallout que implantaram um chip na minha mente e eu comecei a andar por neurônios. Conforme eu andava pelos neurônios, era um mapa neural, e eu andava pelos neurônios, e quando eu chegava num determinado ponto de um neurônio, aparecia uma imagem para mim, eu tava com o implante neural de uma outra pessoa. Então, ou seja, eu tava acessando a mente daquela pessoa. Mas o que isso tem a ver com a história? Tem a ver com essa parte de mapa neural, porque quando você pega uma imagem dessa de Dixie, você não percebe isso. Mas se você pensar, refletir, a sua mente vai começar a buscar nos seus mapas, nas suas linhas,
o vocabulário, palavras que se correlacionem, momentos que você teve na vida, situações que você vivenciou. Então, a sua mente vai começar, os seus neurônios vão começar a buscar essas coisas e vai trazer para uma carta dessa aqui, vamos pegar a outra que eles não viram ainda, sei lá, cadê? Né, que tem tantas cartas legais, né? Aqui. Então, por exemplo, vai pegar uma coisa dessa, aqui você poderia... medo, né? Aterrorizante, enfim, botar alguma coisa assim. Então você começa a pegar situações que até você vivenciou, né? Às vezes você está no mar e, sei lá, foi atacado por um tubarão já. Então você vivenciou um medo, um terror. Então você vai buscar aquilo. Então acho que quando ele falou de mapa, realmente você constrói um mapa neural quando você vê uma carta dessa e quer expressar. E se você for trabalhar com os alunos, você pode perceber que cada aluno vai ter uma visão diferente da imagem. Sim. Isso é interessante, porque a vivência de cada um vai trazer uma percepção. Por exemplo, você pode até fazer quantas vezes eu vou usar essa palavra, igual no vídeo passado, uma diagnose, né, que a gente chama. Por quê? Se o aluno tem muita dificuldade em ver uma imagem, por exemplo, essa aqui eu achei bem interessante, ó, mistura um animal com um moinho de vento, várias coisas em uma imagem. Campo. Então, por exemplo, a gente sabe disso, tem vários alunos que vêm da quarta série, terceira série, com muita defasagem, com pouca bagagem, né? Então, por exemplo, eu tenho alunos do sexto ano que não conseguem fazer um texto simples, não consegue ler um gráfico, ler uma tabela, ler um mapa. Então, quando você traz essas imagens aqui, você está estimulando ele a ler, né, essa imagem, e aí quando ele começa a exercitar essa linguagem não verbal das imagens, quando você for trazer para ele um gráfico, uma imagem para a aula, ele vai ter ao longo do ano menos dificuldade de entendimento dessa imagem. Deu para entender mais ou menos a minha fala? Sim. Não ficou muito entendi, complexo? Entendi. Então, pode falar. Não, realmente. Eu acho que o Dixie, ele traz essa questão muito forte da criatividade, com certeza. E como eu falei, eu acho que quase todos os jogos que nós fomos trazer aqui, seja histórico, como a gente quer trazer o Try to Struggle, a gente quer trazer o The Grizzlies, falar sobre a Guerra Fria, a gente quer trazer o Viral para falar sobre a parte biológica, vamos trazer jogos como Xingu para falar sobre a parte indígena, o Puerto Rico para falar sobre escravidão. Então, assim, mas em todos eles tem uma vertente, tem na verdade, um cruzamento, tem algo que sempre vai estar em comum, que é a criatividade. A criatividade vai estar sempre presente, né? E a gente mexe muito com criatividade em língua portuguesa. Né? Principalmente com construção de textos. Verdade. Né? E eu acho que, até para a gente já ir finalizando esse vídeo, eu acho que é bom a gente ter... Eu fiz questão de trazer o professor Roberto Feitosa, ele vem de longe, veio de Uber. Bangu. Né? Bangu. Eu moro em Sepetiba, ele mora em Bangu. Então, assim, mais de 1 hora de Uber, sabe? Então, para ir, e mais 1 hora para voltar. Então, assim, ele se propôs em vir fazer esse programa, até porque nós, como professores, né, eu já estou aposentado, ele está nativo ainda, nós sabemos o quanto é carente a educação do nosso estado, né, e do nosso país como um todo. Então, assim, o que a gente tiver de ferramentas para poder ajudar o corpo discente, né, a tentar, né, o corpo discente são os alunos, a tentar melhorar essa deficiência que os alunos estão passando, né? O Brasil, sei lá, está em não sei que lugar aí quando faz esses... Como é que se faz a nota que faz a nota que tira... Tem vários, tem o IDEB. Tem o IDEB, né? É um enfim, deles. As notas são baixíssimas. Falou que a língua portuguesa foi um arraso. Né? Você pega... Eu fui professor de escola pública também, estadual e municipal, e eu pegava texto que eu me assustava. Verdade. Assim, né? Erro de gramatical, erro de concordância verbal, concordância nominal. Você enfim. que tem muito mais jogos que eu, né, tá até mais tempo, uma coisa você pode perceber. A maioria dos jogos, né, os euros, são europeus, né? E aí eu percebi uma coisa, quando você pega a caixa, tem a faixa etária. Sim. A faixa etária que tá ali, quando eu comecei a ler, eu falei, pô,
puxa vida, que isso aí tá meio surreal com o meu país. Mas eu tinha a ideia que... Mas são europeus, né? Sim. Por exemplo, eu tenho um jogo lá 12 anos. Mas peraí, se eu pegar esse jogo e trazer pra uma criança de 12 anos do meu país, ele não vai ter a mesma... Quer dizer, os aí jogos... é questão cultural. Na Europa, eu acho que os jogos são muito mais populares, né? Tem uma cultura da família se reunir e jogar. Eu acho que é o que falta aqui. A gente faz uma comparação de uma criança, sei lá, de 12 anos mesmo. Japonesa com uma brasileira, infelizmente, não tem como comparar. Não tem como comparar. É questão nem da pessoa em si. Sim, não é a pessoa, da educação de cada país. É o país em si. Infelizmente, a gente é um país ainda em subdesenvolvimento, infelizmente. É um terceiro mundo ainda. E que, infelizmente, investe cada vez mais em educação. Eu acho bacana que o Brasil, ele começou a não só a trazer, como a produzir seus próprios jogos também. Eu acho isso bacana. A gente tem muito design nacional agora. Um nicho até de emprego para muitos jovens, né, que queiram ingressar nesse Mas meio. Ainda há muito preconceito, ainda no nosso próprio meio, em relação aos jogos nacionais. Verdade. E isso é uma coisa que acontece ainda. Como eu falei, eu tenho mais de 4 anos de hobby, eu tenho mais de 900 jogos. Tá? Já joguei muita coisa já. Tenho muito jogo nacional, mas no início da minha coleção eu não comprava jogo nacional. Era complicado. Porque na minha cabeça o jogo nacional era uma droga. Entendeu? Por quê? Porque você, culturalmente, você aprende que o que é nacional é ruim. É verdade. A cultura, o ensino, ou seja, né, é ruim. Então, assim, mas depois que você começa a adentrar no hobby e você começa a conhecer um jogo, conhecer outro, hoje eu tenho para mais de 20, sei lá, eu acho que eu tenho todos os nacionais que já saíram. Tá de futebol, se eu for procurar ali, o Pélagos, tu vai procurando o Xingu, Marcos Macri. Eu tenho os 9 jogos do Marcos Macri, tá? Ou seja, um design nacional. Eu tenho todos os jogos do Sérgio Ralaban, né? Eu tenho todos os jogos do Fel Barros. Então, assim, hoje eu dou muito mais valor aos jogos nacionais, mas tem ainda muito board gamer, tem muito ainda jogador que não dá esse devido valor. Tá? Eu acho que a gente tem que perceber um pouquinho isso daí e a gente dar um insights aí e tentar ajudar aí. Porque você fomentando o jogo nacional, você vai gerar emprego, você vai poder criar uma nova cultura aqui no Brasil de board games aqui dentro. Verdade. Né? E é um hobby bem interessante, até mesmo... Hoje em dia que a gente vive muito no mundo virtual, né? Você conseguir 5 pessoas parar durante 3 horas e jogar um jogo de papelão e plástico e madeira, eu acho incrível. Eu acho isso uma coisa fantástica. É que nem quando eu falo. Aqui eu tenho, né, vocês estão vendo aqui é um escritório onde eu tenho ar-condicionado, é uma mesa eu comprei aquela mesas de board game. Então, assim, eu tenho todo o ambiente preparado. Eu ainda tenho uma copa com 2 mesas de granito para mais pessoas, por exemplo, jogar 12 pessoas, como joga um Dixie da vida. Tem uma varanda com capacidade com mais de 30 pessoas. Então, assim, eu deixei a minha casa preparada para tentar trazer esse hobby para o máximo da minha vida possível, porque eu vi que o board game ele tem como ajudar muito. Por que eu brigo muito com meu filho na questão dele jogar alguma coisa? Mas aí a gente vê a realidade, você principalmente nas escolas, do adolescente e da criança. Ele tem uma resistência incrível a board game. Agora, fica 6, 7, 8 horas jogando um videogame. Verdade. Mas não quer ficar 1 hora jogando um board game. Verdade. Já começa a irritar, já começa a querer se mexer, já quer ir no banheiro. Então, assim, a gente tem que tentar como... e nós, aí eu tô falando com professores, né, com diretores de escola, com coordenadores, com pedagogos, enfim, tentar pegar esse universo tão rico que é o board game, o card game, o board game, e tentar trazer para essa classe que são os estudantes, né, que são carentes nesse meio. E a gente está falando de aluno, mas não só aluno, filhos, sobrinhos, netos, enfim, trazer para a criança, trazer para o adolescente, para a criança, para poder fazer uma evolução cultural na mente dele. O pai, os filhos ali sentados na mesa é legal, porque geralmente a gente fica assim, um fica no smartphone, o outro na Netflix. Então você juntar a família, né? Não, o meu filho ele almoça com fone de ouvido vendo vídeo no celular. Isso é o normal hoje em dia. Né? Ele consegue ficar no computador jogando com fone de ouvido vendo um vídeo.
Ele tem... pra você ver como é incrível. Então, ele é inteligente. Agora, existem vários tipos de inteligência. Sim, até isso na escola a gente aprende, né? Então, a inteligência dele é voltada para essa parte digital. E hoje em dia, querendo ou não, com o advento da Smart TV, né, da Netflix da vida, da Sky, do smartphone, que tem 1 milhão de aplicativos ali dentro, a pessoa só vai querer ficar naquele mundinho. Então, a gente tem que apresentar esse nosso hobby para essa nova juventude aí. Mostrar uma outra opção, né? Sim. É uma coisa que é bem antiga, os jogos de tabuleiro remontam há muito tempo atrás, séculos mesmo. Eu estava vendo uma matéria sobre no Egito, em Roma, ter tinha modelos de jogos de tabuleiro bem arcaicos. Tinha. E mesmo no século XXI, né, até com board games virtuais, aí ele ainda sobrevive ainda. Não sei se alguém viu uma novela que passou os 10 Mandamentos na Record. Eu lembro até hoje da cena, eu acho que era Nefertari o nome dela, ela jogando um jogo, era até um jogo assim grande, que tinha algumas em altura, jogando, chamando o que depois foi rei do Egito, era príncipe, chamando ele para jogar o jogo. Agora não me lembro o nome do jogo, mas enfim, tinha já nessas épocas remotas aí, não era o board game, claro, como a gente conhece hoje, mas os jogos são antigos. Vide aí o Banco Imobiliário, que é de 1900 e o máximo 800, não sei o quê, e até hoje 70, tá aí, né? Bom, suas considerações finais, Roberto. Então, mas assim, eu fico feliz por poder estar aqui, né, ter essa oportunidade de trazer esses conhecimentos, porque assim, vou ser muito sincero, né? A maioria das escolas, elas, por não conhecerem, são muito relutantes, né, com relação a esses jogos. Eu já apresentei esse projeto a algumas escolas que meio tipo, né, tá, e daí? Né? Mas eles não veem importância. Não veem. Não veem importância. Infelizmente, até muitos professores, né, da minha área não conseguem ver. Tipo, eu até mostro, ofereço, mas ainda são muito relutantes. Mas assim, eu agradeço que esse ano eu estou em uma escola, até vou falar da escola, vou dar um salve aí para a Escola Municipal Mário Fernandes Pinheiro. Porque é uma escola dentro de uma comunidade fechada mesmo, complicada, com operação lá policial. Tem dias que não tem aula. Caramba. A gente fica pensando assim, o psicológico da criança e dos funcionários, da gente. E mesmo assim, abriu as portas para mim, eu consigo usar os jogos, eles gostam e tal. Eles não entendem muito, mas deixam eu usar. Tá, Beto? Para aí. Traz aí o teu jogo aí e usa com as crianças. Então, eu fico feliz de ainda poder ter acesso a isso. E em setembro, até eu vou ver isso com mais cuidado, vai ter um evento de anime em Bangu e o responsável falou comigo se eu não quero levar alguns jogos e fazer um stand. A gente até conversou. Verdade. Talvez a gente coloque um stand lá dos Jogos da Madrugada e eu e o professor Roberto Feitosa, a gente se une lá e joga com a galera. Quem chegar lá, a gente vai ter jogos lá disponíveis, né? Pra gente curtir lá. Então é isso. Agora, deixar uma mensagem aí para professores, coordenadores, diretores de escola. Se você chegar, não por mim, porque eu não tenho mais acesso a esse métier de escola, porque, né, eu já estou há algum tempo já afastado. Mas como o professor Roberto ainda está dentro desse ambiente escolar, então com certeza ele conhece grupos de escola, grupos de professores. Então mandar esse vídeo para esses professores, para esses que chegue até algum diretor. Se você tiver alguma escola, tiver algum evento cultural, toda escola tem feira cultural. Agora mesmo teve uma feira cultural na escola pública do meu filho. Meu filho estuda escola pública. Então, assim, se você tiver algum evento, manda um e-mail pra gente, tá? Aqui na descrição tem o nosso e-mail. Tanto nós dois temos acesso ao e-mail. Tem o WhatsApp também, tá? Meu WhatsApp pessoal, vou deixar o WhatsApp do professor Roberto. Manda uma mensagem pra gente. Combina com a gente aí uma forma da gente chegar até vocês e a gente leva jogos, né? Pode falar. Se você quiser, eu tô te mandando com mais fotos, você pode até colocar nesse vídeo. Teve um evento na Escola Municipal Sandro Moreira, que eu levei o Zombicide. Tá. Ela deixou eu abrir lá. E os alunos amaram, assim, aqueles que curtem mais isso, né? Eles olharam assim, mas o que é isso? Olharam, e você imagina, o meu Zombicide está todo pintado. Todas as miniaturas pintadas. O meu não, o meu tá simplesinho. Todas as miniaturas pintadas, cada zumbi com uma cor de roupa diferente, com sangue. Então, assim, imagina botar um Zombicide desse numa mesa, numa escola pública, as crianças vão piorar. Só tem que tomar cuidado pra não subir assim.
Uma dica, pessoal, se você for usar os jogos em sala, desapega, tá? Eles vão amassar, vão dobrar, vai se desgastar. Mas eu vou botar até câmera de vigilância. Vou botar câmeras olhando, desapega. vigiando. Tá bom, amado? Valeu. Então, pessoal, muito obrigado, tá? Mês que vem, tá? Nós voltamos com mais jogos, tá? Nossos próximos jogos vai ser o Viral. Viral e Puerto Rico. Viral, que nós vamos falar da parte de ciências biológicas, tá ok? Vamos falar um pouco de vírus, vamos falar um pouco de vacinação. Também. Ok? Tá tendo muito surto aí de doenças por causa de falta de comunicação, falta de entendimento de algumas pessoas. Eu sou biólogo, tenho pós-especialização na parte de patologia clínica, então posso trazer um pouco dessa experiência. Então vamos jogar o jogo Viral, tá ok? E no outro mês vamos trazer Puerto Rico, e Puerto Rico já falando sobre a parte da escravatura, escravidão, que houve em Porto Rico sim, tá? E também falar um pouco do plantio, né, das monoculturas, enfim, falar um pouco mais, aí pegar a parte de geografia em Porto Rico, né, a parte histórica, né, e pegar em Viral a parte biológica, beleza. Que aí fica até... Só vou olhar, biológica. Só vou jogar. Então, pessoal, muito obrigado, um abraço para cada um de vocês. Tchau.